Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é o véu que anula a cruz nas igrejas de hoje. Hoje eu vou falar do véu que o sistema religioso tem colocado nas pessoas que o seguem, desde os tempos passados, da cruz até o tempo presente. Muita gente vai a uma denominação religiosa buscar a presença de Deus, pois eles acreditam que Deus está naquele lugar. A pessoa para ir buscar a presença de Deus em algum lugar é porque dentro dela existe uma chama de esperança e existe a fé. A fé que estava dormindo dentro dela. E enquanto ela fazia a vontade da carne. Mas agora essa pessoa acordou e ela foi ativada pelo Espírito Santo. E ela foi ativada pelo Espírito de Deus. Pois o Espírito Santo estava dentro dessa pessoa e encorajou ela a se entregar a ele e abandonar o desejo da carne. Então perceba, meu amigo, que uma pessoa não precisa ir numa igreja do sistema religioso para encontrar o seu Criador. Ele só precisa buscar mais informação sobre Deus, lendo a Bíblia com cuidado e conversar com Deus em seu quarto. E ele também precisa conversar com pessoas que conhecem tudo sobre a graça de Deus e pesquisar. Ele também pode ver vídeos no YouTube para entender melhor sobre esta questão. Saiba que no YouTube tem muitos pregadores da graça de Deus pregando a verdade do Evangelho e são pessoas confiáveis. Antes da internet era mais fácil ser enganado pelo sistema religioso, mas agora cai nas mentiras deles aquela pessoa que não foi predestinada para a salvação e que não entende nada da graça de Deus. O sistema religioso não ensina a verdade e eu vou mostrar para você neste vídeo. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Continuando, muita gente ainda, por ser leigo no conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que é o Evangelho da verdade, se deixa levar pelas palavras contraditórias que são pregadas em denominações do sistema religioso. Se deixa levar pelo Velho Testamento que é apresentado nas igrejas. E essa gente que confia nesses religiosos não sabem que a lei de Moisés foi abolida por Cristo Jesus. E por causa disso, essas pessoas sofrem por falta de conhecimento, porque o sistema religioso colocou um véu em seu entendimento. Confira o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3, versículo 12. Ele diz o seguinte: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Veja que a lei de Moisés estava perdendo o seu poder. Por isso Moisés escondia a sua face do seu povo. Versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Veja que não sou eu que estou revelando para você que quando você lê e dá crédito à lei de Moisés, que é o antigo pacto, você está pondo um véu em seu entendimento. Quem fala estas palavras é o apóstolo Paulo, e ele tem autoridade para falar, pois foi a ele que Cristo entregou toda a revelação do Evangelho da graça de Deus. Confira o que Paulo diz no versículo 15. Diz o seguinte: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu é posto sobre o coração deles. Ora, mas temos que lembrar que Jesus disse que tiraria o trigo do meio do joio. Deus conhece os seus. Todos quanto vieram a conhecer o Evangelho da graça de Deus é porque
foi escolhido e ele é um predestinado por Deus. Confira o que diz o versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então saiba, meu amigo, que eu passei por isso, fui buscar a presença de Deus numa igreja do sistema religioso, pois não sabia que eu era um escolhido de Deus e que eu era o templo do Espírito Santo, como muitos da graça são, até quando abri os olhos e o entendimento. A mesma coisa acontece com muita gente hoje que conheceu a graça. E tem muita gente abrindo os olhos e conhecendo a graça de Deus. Portanto, saiba que de todos nós que frequentamos por um tempo o sistema religioso, se estamos na graça é porque o véu foi retirado. Então fica uma pergunta: como é que é retirado o véu que está no coração de um cristão? A resposta é: não é o homem que tira, é o Espírito Santo, o próprio Deus que tira. Confira o que diz o versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, sabendo nós que o Espírito de Deus está em nós, e se nós não fizermos a vontade da carne, Deus nos liberta do véu. Confira o que diz o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, e como pelo Senhor o Espírito. Sendo assim, meu amigo, quanto mais aprendemos e nos fortalecemos pelo Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça, nos transformamos pela glória do Senhor, nos tornando a sua imagem. Creio que você entendeu, mas com o véu no coração, que somos filhos de Deus, que somos cristãos. Pois filho é só aquele que reconhece Cristo como seu Deus, porque foi Ele que nos adotou na cruz. Confira o que diz em Hebreus 7,19. Diz o seguinte: porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Agora me diga, a lei de Moisés ainda vale alguma coisa para você? Tudo que está escrito sobre Moisés e a lei, a partir da cruz, se tornou em história. Não tem nenhuma validade a não ser histórica. A lei de Moisés não deve ser recebido como um mandamento para os dias de hoje. É como diz Paulo: lê Moisés anula a cruz e o véu permanece em você. Sendo assim, você está pondo a sua salvação em risco, porque você está pondo Moisés como o seu Deus. Temos que entender que Cristo Jesus abrogou a lei de Moisés e fez uma nova aliança com os homens. Ele nos adotou como filho. Confira o que diz em Hebreus 7,22, que diz o seguinte: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Portanto, vemos que Cristo fez uma aliança e ele cumpriu essa aliança na cruz com o seu sangue. Então me diga, por que o sistema religioso ignora a cruz de Cristo e ainda ensina a lei de Moisés? A verdade é que eles estão com uma venda nos olhos. Nisso tudo vemos que o sistema religioso tanto tem o véu, como coloca esse véu em seus seguidores. E por que eles fazem isso? Veja o que diz Jesus em Marcos 4, versículo 11. E ele lhes disse: a vós é confiado o evangelho do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas. Versículo 12. Para que, vendo, veja e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Pois bem, meu amigo, quem falou isso foi Jesus. Agora, cabe a você
decidir se você fica com o véu, servindo a uma lei que foi abolida por Cristo, ou se você fica com Cristo Jesus, que pela cruz nos adotou como filho. A decisão é sua. Mas lembre-se, se é que você se encaixa no lugar de filho, como cristão, você é que decide. Creio que você entendeu. Creio que se você tem a mente e os olhos iluminados, você entenda que o véu do sistema religioso anula tudo o que Cristo fez por você na cruz. Agora é com você. Cabe a você decidir de que lado você está, com Moisés ou com Cristo Jesus. Vou parando por aqui. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Graça e paz a todos.